Então, se existe essa energia potencial, que nesse caso é dada por essa função aqui, ó, meio de kx ao quadrado mais y ao quadrado, vai existir uma força, tá? Uma força que nós chamamos de força conservativa. E essa força, ela é menos esse operador vetorial, que se chama um gradiente, né? Na verdade, se chama um gradiente, operando nessa função escalar, d de u, u de x. Então, isso aqui, a força é o negativo do gradiente de uma função energia potencial. Então, esse operador está fazendo o seguinte, olha, pegue a sua função e derive em x e em y. Eu não vou colocar z porque essa função é só função de x e y. Atuando em quem? Em meio de kx ao quadrado mais meio de ky ao quadrado. Então, como é que funciona essa operação, né? Esse exercício A? Então, eu vou pegar essa força, eu vou explicar o significado físico, tá? Então, vai ser a derivada parcial em cima de meio de kx ao quadrado mais meio de ky ao quadrado, numa direção y, menos a derivada parcial em relação a y, de meio de kx ao quadrado mais meio de ky ao quadrado numa direção j. Então, essa força, né, eu vou fazer essa derivada aqui agora. A derivada parcial dessa função aqui. Qual vai ser a derivada em relação a x de meio de kx ao quadrado? Quanto é que vai valer essa derivada em relação a x? Kx, perfeito. Então, aqui vai ficar menos kx. Qual vai ser a derivada agora aqui em relação a y? Vai ser zero, né? Isso tudo aqui na direção y. Menos, agora eu vou derivar aqui em relação a x. Perdão, em relação a y. Então, aqui vai ficar menos. Nesse caso aqui vai ser zero. E depois a derivada em relação a y. Vai ficar mais ky na direção j. Então, a força como gradiente da energia potencial dessa função vai ser menos kx na direção y, menos ky na direção j. Então, isso daqui que a gente chama de uma força elástica, que obedece à lei de uma força que é linear na deformação da mola, tá? Então, a força é menos kx na direção y, menos ky na direção j. Então, essa é a letra A. Derive uma expressão para a força resultante. Então, a expressão é essa. Encontre o ponto de equilíbrio. Tá? O que é ponto de equilíbrio? Isso vem do cálculo. O ponto de equilíbrio vai ser aquele ponto onde a derivada é igual a zero. Né? Derivada de quem? A derivada da energia potencial no tempo. Quando essa derivada for igual a zero, né, a gente vai igualar aquela função que foi derivada a zero. E vamos achar qual vai ser esse ponto de mínimo. Então, na letra B, esse ponto de equilíbrio significa que a derivada, vou botar assim, que f, que é menos o gradiente de u, tem que ser igual a zero. Que a força que eu achei menos kx na direção y, menos ky na direção j, tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a um vetor nulo. Então, qual tem que ser o valor de x para que essa componente aqui seja zero? Né? X tem que ser igual a zero. Qual deve ser essa componente aqui? Né? Qual deve ser o valor dessa componente y para que seja zero? Y tem que ser igual a zero. Então, os pontos de mínimo aqui ocorrem quando x e y for igual a zero. E y é igual a zero. Né? Quando você acha o ponto de mínimo? Né? Quando a derivada da função é igual a zero. Tá? Então, d de u, d de x tem que ser igual a zero. D de u, d de y tem que ser igual a zero. Então, aqui é a mesma coisa que f de x igual a zero e f de y igual a zero. Tá? Na letra C, descreva de forma qualitativa o efeito dessa força resultante. Essa força ela vai acelerar a massa nas direções x e y. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vou fazer um exemplo. Letra C. Para começar a entender o que significa esse gradiente.
Aqui tem minha mola. A mola está aqui. Essa posição aqui, que eu vou desenhar, é x igual a zero. Ou seja, a mola não está deformada. Tá? E veja o seguinte, a energia potencial é meio de kx ao quadrado. E a força elástica é igual a menos kx. Onde esse x aqui é deformação. X é a deformação. Nessa situação aqui, a mola não está comprimida e nem está esticada. Ela está numa posição que a gente chama de equilíbrio. Quanto vale a energia potencial aqui nesse ponto? Nessa situação aqui, quanto vale U de x? Me digam aí, quanto vale? Já falei, zero, né? Quanto vale a força? Nesse caso aqui, zero. Aqui o bloquinho foi esticado, então houve uma deformação aqui, x. Nesse caso aqui, quanto vale a energia potencial? A energia potencial vale meio de kx ao quadrado. Essa deformação x aqui é positiva. A força vai apontar para onde? A força vai ser para cá. A força vai levar o bloco para a posição de equilíbrio. Né? A força leva o bloquinho para a posição de equilíbrio. Essa força aqui ela é negativa. Ela vai ser F menos K vezes o módulo de x aqui, né? Porque esse x aqui é positivo. Nessa situação aqui, o bloco foi comprimido. Né? Vou botar assim, de uma mesma distância. A energia potencial aqui vai ser a mesma. Meio de kx ao quadrado. Agora, essa força aqui, ela vai ser menos K vezes menos x. Então, F vai ser igual a mais kx. Então, essa força ela vai estar apontando para a posição de equilíbrio. Né? Então, nesse caso aqui, a força leva o bloco, traz o bloco de volta para a posição de equilíbrio. E nesse caso aqui, a força faz o bloco ir para a posição de equilíbrio. Então, o que a força está fazendo? Ela está levando o bloquinho para a posição de menor energia potencial. E a posição de menor energia potencial é o ponto de equilíbrio. Então, quando eu escrevo isso daqui, ó, que F é menos o gradiente da função energia potencial, né, nesse caso aqui x e y, nesse caso aqui x, né, nesse exemplo, vou botar aqui só de x. Essa função está me dizendo o seguinte, olha, quando a força é conservativa, né, porque ela deriva de uma energia potencial, o efeito dela resultante é levar o sistema de volta à posição de equilíbrio. Ou seja, a força, ela aponta, ela é direcionada para a região onde existe um mínimo. E nesse caso aqui, o mínimo é zero. Tá? Então, quando você falou assim, eu vi que um gradiente de uma função era um vetor que apontava para a velocidade de crescimento de uma função, se não me engano. E o que é esse gradiente negativo? Então, esse sinal menos aqui agora não é do crescimento de a função, mas que ele vai apontar para a região de mínima energia potencial. Quer dizer, então, a força é um vetor que aponta, tá? Que leva o sistema, que nesse caso é o bloquinho e a mola, para uma região de menor energia. E na letra D ele pergunta qual é o módulo da força, né? Isso é mais fácil. Então, o módulo da força resultante, né? Vou botar assim, tá ok? Vai ser Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, porque esse módulo aqui, né, é a mesma coisa que F escalar F, né? Que vai ser Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado, né? Depois a raiz disso, né? A raiz quadrada disso. Então, esse módulo do vetor vai ficar menos kx ao quadrado mais ky ao quadrado. Então, o módulo da força vai ser igual a mola, a constante de mola é a mesma, né? Então vai ficar k ao quadrado de x ao quadrado mais y ao quadrado. Não. Eu acho que é a mesma, peraí. Vou anotar aqui, x vale 3 centímetros, 0,03 metros. Y vale 4 centímetros, 0,04 metros. E a constante vale 10 newton por centímetro, né? Ok? Como está por centímetro, eu tenho que converter para metro. Então, vai ser 10 newtons dividido por 0,01 metros. Tá? Tem que converter para metro aqui. 10 sobre 0,01 ao quadrado, vezes 0,03 ao quadrado, mais 0,04 ao quadrado. Então, essa força, só um minutinho que eu vou fazer aqui a conta. O módulo da força vale
50 newtons. E, finalmente, na letra D, o que ele pergunta aqui, né? Na letra D, letra E, né? Quais são os pontos de inflexão se a partícula tiver 10 joules de energia mecânica total? Energia mecânica é energia cinética mais energia potencial elástica. Então, aqui, energia cinética, eu posso dizer que é E menos a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, nesse caso aqui, vale meio de K x ao quadrado mais y ao quadrado. A função é energia potencial. O ponto de inversão, na verdade, aqui, no ponto de inversão, melhor dizendo, a energia cinética é igual a zero, que é um ponto de retorno. Velocidade é igual a zero. Essa é a definição. Então, você vai ter que energia E vai ser igual a energia elástica. Então, ele está falando, quando a energia vale 20 joules, então, eu vou ter energia aqui, meio de K de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu vou substituir os valores. Vou botar aqui a função. Então, isso aqui é igual a E. Então, E vale 20. Ele fala que no ponto de inversão, tá certo? A energia vale 20 joules. A constante de mola é 10 newtons dividido por 0,01 centímetros, metros, convertendo para metros, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Daqui eu vou tirar o seguinte, 0,04. Então vai ficar 0,04 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, isso aqui é a mesma coisa que... Então isso aqui é a mesma coisa que 0,2 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso aqui é um círculo, né? Eu tenho um círculo com um raio R igual a 2. R igual a 0,2. Então é isso que ele pergunta aqui. Deixa eu voltar lá. Exercício completo, né? Quais são os pontos de inflexão se a partícula tiver 10 joules de energia mecânica total? 0,02. Então aqui não vai ser 0,2. Aqui vai ser 0,14 aproximadamente. 0,14 ao quadrado. Então o raio 0,... É um sistema que está oscilando num círculo, tá bom? É um sistema um pouco mais complexo de verificar, porque ele não está oscilando somente na direção x, né? Ele oscila na direção vertical, tá? Mas o que importa aqui é que a energia mecânica é constante e que essa energia mecânica é igual à energia potencial elástica. Então, essas figuras aqui representam a função energia potencial, que é meio vezes a constante elástica, que vale 1000, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a figura da esquerda. E a figura direita representa a força, que é a derivada da função em relação às coordenadas x e y, que vale menos 1000, que multiplica x na direção y, mais y na direção j. É esse gráfico aqui da direita. Então, suponha que nós queiramos compreender essa figura. Então, veja o seguinte, aqui tem um eixo x, que de acordo com os dados do problema varia de 0 até 2 centímetros, ou seja, de 0 até 0,2 metros, e y varia de 0 até 0,04. Então, quando eu fizer aqui x igual a 0 e y igual a 0, na minha função, a função vai ser igual a 0, que é esse ponto aqui. Veja que esse sistema de cor, né, está indicando 0. Eu tenho um gradiente de cor que vai de azul até o amarelo bem claro. Quanto mais azul, menor a energia potencial. Então, por exemplo, quando x for 0,02 e y for 0,04, a função energia potencial vai ter um valor próximo de 1. Né? Então, a energia potencial ela aumenta tanto no eixo horizontal, quanto aumenta no eixo vertical. Mas veja que no eixo horizontal, né, quando y é pequeno, por exemplo, quando y varia de 0 até 0,01, e eu vou variando x para um y constante, veja que a variação da energia potencial é bem pequena, fica quase tudo azul, né? Entre azul e amarelo, ou seja, entre 0 e 0,2. Então, a tonalidade me dá a intensidade dessa energia potencial. Agora, se eu fixo aqui, por exemplo, x igual a 0,010 e vario y de 0 até 0,04, veja que a energia potencial varia mais, né?
Por quê? Porque Y varia mais, né? Então, quanto maior a Y, maior vai ser a energia potencial. Então, a energia potencial sai de 0 até um valor 1, né, que é o amarelo, né, quando eu vario no eixo Y, para um dado X fixo. E se eu fixar o eixo Y, a energia potencial varia pouco, né, porque ela varia de 0, o X varia de 0 até 0,2. Então, veja que, por exemplo, para Y 0,01 fixo nessa função, se X variar, a energia potencial varia de 0 até no máximo 0,02, né? Porque x está variando pouco. Okay? Agora o gráfico da força. Né? Aqui eu tenho os valores de x ao longo do eixo horizontal, né? E os valores de y. Então, por exemplo, quando x for 0 e y for igual a 0, né? Que seria esse ponto aqui, se eu faço x e 0 e y igual a 0, a força é igual a 0, que é esse ponto aqui, que está sendo representado pela mesma tonalidade aqui de cores. Né? Veja essa barra aqui que dá a intensidade da força, a magnitude da força. Então, por exemplo, se eu faço y igual a 0 e vario x, então veja que a força ela vai variar. Né? Por exemplo, de x igual a 0,02 até x igual a 0, a força está variando. E eu vejo isso pela tonalidade de cor. Então, a força vai ser intensa, né, aqui mais ou menos 20 newtons, até o valor 0, que é a cor azul. E eu posso fixar aqui x igual a 0. Faço x igual a 0 e vario y. Y varia mais, né? Então a força vai variar mais. Então quando o y vale 0,04 e x vale 0, a força tem aproximadamente 40 newtons. E ela vai diminuindo até o valor 0. Então aqui eu tenho um gradiente da variação da energia potencial e um gradiente da força, né? Dado por esse gradiente de cores aqui. Agora o que acontece se eu sobrepor as duas imagens? É que eu vou fazer aqui agora. Ao sobrepor as duas imagens, nós vemos que a força, tanto ao longo do eixo X, quanto ao longo do eixo Y, quanto na diagonal principal ou algumas outras diagonais, né, menores, com inclinações menores, as forças que são representadas por esses vetores aqui apontam para a região de menor energia potencial. Então, esse gráfico está me dizendo o seguinte, que a força ela tem a direção da menor energia potencial nesse plano x e y. Tá? Veja que as magnitudes das forças são as mesmas aqui, né? Mas a intensidade está sendo dada pelas cores. Outra forma de representar isso seria desenhar as magnitudes grandes, né, afastadas da origem, e as magnitudes diminuindo em relação à origem, né, caso eu não quisesse fazer uma representação por cor. Esses gráficos são bem interessantes, né? Vocês vão aprender isso em cálculo 3.